Que a santa paz de Jesus seja com vocês. Bom dia aos amigos do canal Voz Ativa. Seja muito bem-vindo nessa oportunidade desse sábado 2 de maio de 2026. Que a paz do Senhor esteja com vocês para mais um tema dessa manhã, nós estudar a palavra de Deus. Nessa manhã, a igreja, eu quero falar um pouquinho sobre onde a história encontra com a eternidade. O que isso tem a ver com a gente? Quando se fala de história, a gente tenta ligar duas coisas muito comuns a toda a palavra de Deus. Porque de Gênesis ao livro do Apocalipse você encontra a história que se encontra com a eternidade. É o que nós vamos estudar aqui essa manhã, pela graça de Deus. Convido você da forma que você está, para junto mais uma vez, você fechar os seus olhos e assim vamos falar com o nosso Deus, pedindo para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente na compreensão da palavra de Deus nessa manhã. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade a nós concedida nessa manhã. Fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Abençoa cada um de nós. Fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou pedir só para aumentar um pouquinho mais o microfone e deixar ele mais perto, que assim fica melhor para todos compreenderem. Muito bem, quando se fala sobre onde a história se encaixa com a eternidade, vamos entender um pouquinho dessa questão aqui. A irmã pôs o pendrive do passador? Vamos lá, ver se vai aqui. Muito bem. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, narra uma única história da redenção, centrada onde? No plano da redenção, no plano de Deus, para restaurar a criação e estabelecer sua vida através de Jesus Cristo. Igreja, são 11h24. Vocês permitem eu ir até meio-dia? Pode ser um pouco antes, beleza? Ok. Muito bem. Avançando um pouco mais aqui, não está correspondendo aqui. Aqui é a história completa da Bíblia de Gênesis ao livro do Apocalipse. Vai passando para nós aí, por favor. O Espírito de Deus tem iluminado a cada um dos escritores, tanto Daniel do livro do Apocalipse, que devem ser estudados a palavra de Deus. Além do mais, bem como as outras profecias do Antigo e Novo Testamento, o Espírito Santo tem brilhado as suas páginas através do livro sagrado. Eu prefiro que deixe as luzes acesas, que é melhor, para a gente visualizar melhor. Tá bom? Se puder, para deixar acesa. Além do mais, pode passar na próxima imagem para nós aí. O livro de Daniel e o Apocalipse estão interligados. Enquanto Daniel contém as profecias seladas, que deveriam ser abertas no tempo do fim, para o tempo de Daniel, o livro do Apocalipse traz a revelação e a expansão desses eventos. Pode passando? Aqui está o resumo dos 12 capítulos de Daniel. Os 12 capítulos dele. Aqui, você tem aqui fidelidade a qualquer custo, que é o capítulo 1, porque muitas pessoas acham que o capítulo 1 de Daniel ele retrata de comida, mas não fala de comida, fala de fidelidade a Deus. Então, quando você lê o capítulo 1 de Daniel, você aparentemente acha que pensa fala de alimentação, da comida do rei, etc., mas fala de fidelidade a Deus. Se você analisar o versículo 1 do capítulo 8, Daniel, ele o quê? Ele se exaltou a ficar firme, a não se contaminar com as iguarias do rei. Isso quer dizer o quê? Fidelidade a Deus. O capítulo 2 você já sabe, que é a história da estátua, futuro nas mãos de Deus. O capítulo 3, a aprovação no campo de Dura. Capítulo 4, o homem que perdeu a sanidade, perdeu ali, ele ficou um animal, foi como a história da árvore cortada. A próxima imagem. Vem o capítulo 5, o último banquete. Capítulo 6, na cova dos leões. Capítulo 7, os 4 animais do futuro do mundo. Capítulo 8, 2030 de manhã, o santuário será purificado.
capítulo 9, as 70 semanas, falando do prometido ungido que é Jesus, e o capítulo 10, o consolo celestial, que compara com o Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Pode passando? Aí você tem aqui capítulo 11 de Daniel, que fala Reino do Rei do Sul, que na verdade fala da vinda de Jesus, né? Todos os reinos vão ser tirados da terra. E a próxima imagem fala do livro selado, que é a volta de Cristo e a eternidade e o fim do mal para sempre. Daniel recebeu essas revelações para o seu tempo, mas não foi mostrado pelo que iria acontecer. Ele descansou ali. Já o livro do Apocalipse já fala das revelações gerais para o nosso dia de hoje. E aí pode passando, e aqui você vê o livro fechado e aqui Deus revelando para João. Claro que aqui retrata da volta de Jesus. Pode passando. E aqui você tem uma história que aconteceu no ano de 1971. Esse cidadão ofereceu um grande banquete, achando que o seu país nunca ia ter problema, mas o relato fala que, infelizmente, depois de algum tempo, ele perdeu o poder. Por quê? Ele usurpou do trono, achando que nunca teria fim o seu trono. E ele teve que fugir do país por causa das coisas que ele fazia errado contra o seu país. Não vamos citar países por aqui, mas, por bom entendedor, hoje na Ásia você tem país que proíbe ser cristão. A pessoa tem que voltar a atenção para o único líder daquele país. Se a pessoa não voltar, ela é morta. Isso chama-se comunismo ou socialismo, que existe hoje no mundo, que não é bom, uma ideia maldita que nunca foi bom para canto nenhum, mas tem pessoas que apoiam essas ideias. Pode passando. E aqui passou-se 23 anos, e Nabucodonosor achou que seu reino nunca ia passar. Pode passando. E o que aconteceu com o Babilônia após a morte? O segundo império babilônico, que entrou em decadência por falta de administração, levando a conflitos internos. Pode passando. Quem assumiu o trono depois do rei Nabucodonosor? Após a morte de Nabucodonosor II, no ano 562 a.C., seu filho Evil-Merodach, ou conhecido como Amel-Marduk. Se algum casal algum dia quiser colocar o nome desse filho, pode colocar, tá? Um nome até assim um pouco diferente. Ele também assumiu o trono, mas que governou por apenas 3 anos, ano 562 a 560 a.C. Ele foi assassinado e aí foi sucedido pelos reis Negressar e posteriormente Nabonido, seu filho Belsazar, que foi o governante antes da queda do império para os persas. Pode passando? Belsazar não se encontrava em situação adequada para comemorações, pois as forças invasoras de Sírio mantinham a cidade cercada. Sipar, a poucos quilômetros ao norte, caía nas mãos do inimigo. O pai de Belsazar já havia sido derrotado. Foi o último rei da Babilônia. Pode passando? Não se preocupe, seja feliz, estou seguro. Essa era a ideia de Nabucodonosor, foi a ideia de Belsazar e tantos outros imperadores do passado. Você pode observar que no Oriente Médio, em homens que achavam que o seu império jamais seria derrubado, foi derrubado. Saddam Hussein foi um deles. E tantos outros homens que fizeram isso. Stalin, Adolfo Hitler e assim por diante. A história comprova isso. Então, em 1989, Gorbachev, que comandava a União Soviética, também foi derrubado também. Enquanto se vivia o socialismo, os Estados Unidos vivia o capitalismo. Enquanto o capitalismo crescia, o socialismo declinava. E então, através da União Soviética, fragmentou-se vários países que foram ao longo da história. Pode passando? E aí, aqui está a cidade da Babilônia, né? Segundo Belsazar, Nabucodonosor achava que seria um império para sempre, mas não foi. Pode passando? E aí veio o grande banquete. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. Eu não vou ler todos os versos, vou ler apenas alguns versos só, porque a leitura contém, acho que 30 versos, e eu não quero cansar os irmãos, embora a leitura seria bom a gente fazer por completo. Mas eu vou ler apenas alguns versos de Daniel, capítulo 5. Daniel 5, a partir do verso 1 em diante. Onde eu parar e depois a gente comenta a história aqui. Vocês sabem que isso daqui podemos chamar como a escrita ou o vigia invisível. Qual foi o vigia invisível que começou a escrever na parede? Esse capítulo 5 de Daniel, se você for analisar, os 12 capítulos de Daniel é o seguinte:
Os 6 primeiros capítulos falam de história e os 6 últimos de profecia. E o capítulo 5 fala sobre o juízo final, aonde todo o ser humano terá que passar. Todo ser humano do Brasil, do mundo, terá que passar por essa revisão perante Deus. Hoje nós vemos juízo pré-investigativo, que começou, segundo a cronologia, desde 1844. Mas eu costumo dizer que o juízo não começou após queda de Adão e Eva, porque o juízo não começou lá para cá. E muitas pessoas têm passado pelo juízo de Deus. Então aqui em Daniel capítulo 5, verso 1 diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Verso 2, enquanto Belsazar bebia apreciado vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, e estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Verso 3, então trouxeram utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e rei viu os dedos que estavam escrevendo. Verso 6, então se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam um no outro. Verso 7, o rei ordenou em voz alta que introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse ao sábio da Babilônia, qualquer que ler a esta escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, será o terceiro no meu reino. Verso 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso perturbou muito o rei Belsazar, mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, estavam preocupados. Verso 10, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente, não se turbe os seus pensamentos, ou os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Verso 11, há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai o rei constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Verso 12, porquanto é espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, pois, a Daniel e dará a sua interpretação. Vamos por aqui. Vocês sabem que o rei, depois de ter bebido todas, porque o vinho naquela época é uma bebida fermentada. Hoje, quando você fala vinho hoje para nós, algumas pessoas dizem o seguinte, então a Bíblia está dizendo que eu posso tomar vinho? Não. A expressão vinho na Bíblia quer dizer suco da uva puro. Porque quando você deixa a uva, ela basicamente destilando, fermentando, ela vai virar uma bebida alcoolizada. Isso é óbvio. Por exemplo, se você pegar fubá e deixar ele na água durante de 10 a 15 dias, conservado, vai virar uma bebida alcoólica. E os angolanos chamam-se de quiçangua, uma bebida alcoólica à base do fubá. Ela vai fermentar, vai virar isso. Então qualquer fruto que você deixar fermentando vai virar álcool. Então agora imagina agora Belsazar com seus 1000 convidados, bebendo vinho, farreando e desagradando a Deus, usando utensílios sagrados do templo de Deus. E de repente, depois em algum momento todo mundo bêbado, começa a aparecer uma mão na parede da escrita
e julgando o que ia acontecer com ele. Vamos ver aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor. Bom, pode passar para a gente a próxima imagem. E aqui, ó, o impertinente atuação. Pegou os utensílios sagrados e começa a aparecer a mão escrevendo ali que seria o fim do reinado de Belsazar. Pode passando aí. E aqui, ó, a mão que parou o rei. Hoje, existem muitos homens que dizem que mandam no Brasil e no mundo, não é verdade? Não é assim? Estou falando mentira, sim ou não? Existem muitos homens em países, tanto da Ásia, Europa, África, ou da América Central, América do Sul, ou América em si, que diz que manda no mundo. Mas, quando você pega Daniel capítulo 2, versos 44 e 45, diz que uma bola vem do céu, simbolicamente destrói aquela estátua e espedaça ela em vários pedaços, sem auxílio de mãos. Essa bola, essa pedra representa quem? Jesus. Ele que virá tirar todos os reinos do mundo e estabelecer seu reino de justiça e de paz. Por isso o tema de hoje é onde a história se encontra com a eternidade. Porque nós estamos vivendo um juízo pré-investigativo, onde cada ser humano está sendo investigado por Deus. Hoje o que nós fazemos, as claras, para que as pessoas vejam, ou as escondidas, de acordo com Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, lá diz que o dever de todo homem é o quê? É guardar os mandamentos de Deus e se preparar para o juízo final. As obras que faz, boas ou más, está ali escrito. O dever de todo homem é guardar o quê? Os mandamentos de Deus e se preparar para o juízo final. Então o juízo pré-investigativo, estamos vendo agora, aonde Jesus está no santuário do céu como advogado, como defensor, como sacerdote, mas em breve Jesus voltará para buscar cada um de nós. Nos dará libertação, nos dará uma vida saudável, nos dará uma juventude para sempre. Hoje nós somos seres humanos mortais, como a Camila cantou. Se Jesus voltar hoje, o que nós temos a oferecer para Ele? Se Jesus voltar hoje, estamos prontos para ir para o céu? Avançando um pouco mais aqui na próxima imagem, você vê que a mão na parede começou o julgamento de Belsazar. Mené, Tekel, Passim, pode passando. E aqui, ó, a rainha mãe, ela ficou ali preocupada, porque ela viu o rei o quê? Tremendo. Alguém aqui já teve, em algum momento, você ficar com os seus joelhos batendo um com o outro? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu o seu joelho ficar batendo com medo de algo, de alguma coisa? Sim ou não? Eu acredito que sim. Porque tem pessoas que têm medo, por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de elevador, tem pessoas que têm medo de entrar dentro de um trem ou talvez de uma outra coisa e vagar pelo túnel afora, medo de fobia, medo. Tem pessoas que já falam assim, eu tenho medo de embarcar em metrô, porque eu não suporto aquela coisa subterrânea. Em 2006, aconteceu um atentado na Espanha, onde um homem explodiu uma bomba e matou diversas pessoas. Isso na Espanha, em Madrid, em 2006. Então, tem pessoas que têm medo de entrar no fundo da água. Eu, por exemplo, chegar para mim e falar assim, vamos dar para você uma quantia de dinheiro grande para você entrar no submarino e ir até o fundo do mar. Quem aqui iria? Eu também não iria. Imagina você entrar dentro do submarino e ir até o fundo do mar. Porque o mar é o seguinte, o submarino aguenta até 4.000 metros de profundidade. Abaixo disso, a pressão do casco explode. Então o mar tem muito mais do que 11.000 metros de profundidade, segundo os historiadores. Então é claro que somente um aparelho bem preparado, mesmo assim talvez poderia até explodir devido à pressão da água até chegar no fundo do mar. E quando a Bíblia fala assim, lá no livro de Miqueias, lançarei os seus pecados nas profundezas do mar. É uma forma simbólica. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer transformar a nós. Porque hoje, no nosso Brasil, no mundo, vive um conflito de ideias, guerras, políticas e outras coisas mais, tudo por causa de poder e dinheiro. É simples assim. E aí, muitas pessoas acabam comprando essas ideologias, achando que isso é bom. Isso nunca foi bom para canto nenhum.
mas o reino de Jesus vai vir para reinar, para acabar com esses males. Avançando um pouco mais, aqui ele está a mão escrevendo enquanto eles estavam participando da festa. Pode passando? A chamar Daniel, nenhum dos sábios conseguiu a interpretação, mas Daniel repreendeu o pensamento, porque ele não se humilhou perante quem? Perante Deus. E aqui diz, Mené, Deus contou o teu reino e pôs fim. Tekel, o teu reino foi passado e achado em falta. Pés ou Passim, reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Está aqui em Daniel capítulo 5, você pode me acompanhar aqui, nós vamos só dar uma conferida na Bíblia aí. Daniel 5, versos 22 em diante. Olha o que diz aí. Daniel 5, 22 em diante. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia tudo isso. Verso 23. Tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus ganos, os convidados, as mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles, além de dar louvores a Deus de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não vê, que não ouve, não sabe nada, mas o Deus em cuja mão está a tua vida, os teus caminhos você não glorificou. Verso 24. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Verso 25. Essa foi a escritura que traçou Mené, Tekel, Passim. Aí vem a interpretação no verso 26. Mené contou Deus o teu reino e deu a quem? Deu a outro, deu a cabo dele. Verso 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Verso 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aí, verso 29, então mandou Belsazar vestir Daniel de púrpura e lhe pôs na cadeia de ouro o pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro no reino do governo seu. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou ou assumiu o reino. Bom, se vocês perceberem que o rei ele sabia tudo isso, mas não se humilhou perante Deus. Há pessoas que infelizmente se perderão porque não se humilham perante Deus. É como a história lá de Lucas capítulo 18, 9 e 14, entre o fariseu e o publicano. O fariseu chegou assim: ó Deus, eu sou melhor do que o próprio José. Vou dar só um exemplo. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí chega o outro: ó Deus, eu sou pecador, não sou digno de estar aqui, mas por favor me perdoe e me aceita. Pergunta para a igreja: qual dos dois que Deus aceitou? O fariseu ou o publicano? O publicano. Percebe que humilhar perante Deus é melhor do que humilhar perante o homem. Claro, eu e você devemos respeitar todas as pessoas, dependendo se ela é uma pessoa que mora na rua, se ela mora num palácio, se ela mora numa casa de madeira, se ela mora numa barraca. Devemos respeitar todas as pessoas, seja ela branco, negro, pobre ou rico, todos. Mas, acima de tudo, devemos se humilhar perante Deus, se humilhar perante Jesus, se humilhar perante o Espírito Santo, porque eles é que vai voltar para nos salvar. Quando eu e você lemos a Bíblia, ela é como uma bússola para a nossa vida. Se Belsazar tivesse seguido as orientações de Deus, talvez o seu reino não teria passado. Mas o juízo veio para ele naquele momento e ele perdeu a vida eterna. Pode ir passando? E aqui, naquela mesma noite, Belsazar é morto, Dário assumiu o controle, está aqui em a invasão, desviou o curso da água, não sei se já sabe da história. Pode ir passando? E aí, quais os ensinos que eu aprendo com tudo isso? Ó? Deus julga a arrogância. Está aqui, ó. A queda de Belsazar demonstra que o orgulho humano e a falta de reverência a Deus trazem consequências severas. Quantas pessoas hoje zombam de Deus? Diz mais, a soberania divina. O capítulo enfatiza que Deus governa os assuntos mundanos e decide o destino de cada nação governante. A profanação do sagrado, o rei Belsazar foi punido por profanar o templo de Deus, usando utensílios, mostrando que Deus leva a sério a reverência que é sagrado. Pode passando? Justiça divina e parcial. O juiz de Deus não é arbitrário, mas baseado em julgamento justo, onde ele pesa as ações de cada pessoa. Fidelidade em meio à crise. Daniel permaneceu fiel a Deus, servindo como testemunho da verdade no ambiente hostil.
É só você pegar o capítulo 6 de Daniel, que você vai ver que ele foi fiel o tempo todo. Pode passando aí. Agora aqui tem duas coisas, banquete e profanação. Claro que a restauração Deus vai fazer, a profanação Deus vai eliminar. Pode passando aí. Daniel 5, vai usar promove o banquete profano, usando o vaso sagrado, o templo, para beber vinho e louvar deuses falsos. É um ápice à arrogância humana. Conhece pessoas que são orgulhosas? Você conhece? Diz assim, eu sou melhor do que você. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu sou o seu superior. Eu falei, amigo, você não é superior a nada, você é igual a mim. Você é homem, eu também sou homem, a gente banada, a gente é lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Meu superior não é você, é Jesus Cristo. Com todo respeito à sua autoridade dentro da empresa, mas Jesus Cristo é o meu superior. Ele ficou calado. E há pessoas assim. Porque às vezes ela pode ter um recurso maior, ela pode ter um estudo mais avançado e melhor, e aí ela subjuga que é melhor do que o outro. Ou ela pode morar talvez lá nos jardins, ou ela pode morar no Morumbi, ou ela pode morar talvez numa casa simples, como já conheci pessoas simples, que passavam necessidade de comida, mas andavam bem vestido. E a mãe um dia falou assim, tá vendo, Daniel? Minhas filhas andam de roupa de marca, mas a gente está com fome em casa. Há pessoas assim também. Há do lado inverso também pessoas que têm condições, se diz que é pobre, e o pobre diz que é rico, então há esses valores trocados. Mas nenhum dos dois é bom. Devemos ter aqui equilíbrio. Quais são os frutos do Espírito Santo? Me ajudem aí. Paz, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Equilíbrio é a melhor coisa que cada um de nós devemos ter. Belsazar não teve isso, mas Daniel teve. Daniel ficou em 3 reinos ali e ele foi fiel a Deus e fiel às pessoas com qual ele trabalhava. Pode passando. Agora vamos então um pouquinho no capítulo 22 de Apocalipse. Por que nós estamos usando a questão da história que liga com a eternidade? Porque quando você começa a analisar Daniel capítulo 5 com o livro do Apocalipse, ele liga totalmente um ao outro. Porque nós, como povo de Deus, precisamos entender os últimos dias, Daniel e Apocalipse. Aliás, toda a Bíblia. Aí você precisa entender sobre os evangelhos, entender sobre a questão de família, sobre saúde, sobre tudo. Mas, acima de tudo, entender sobre a questão de profecia. Porque há muitas pessoas que são enganadas hoje. Chegam com novas ideias. Por exemplo, eu não sei se aqui já passou por essa igreja, algumas pessoas que não creem no Espírito Santo. Já passou por aqui? Pessoas assim? Ou você conhece grupos assim? Tem pessoas por aí que não creem no Espírito Santo. Nós já tivemos muitos problemas com isso no passado. Ainda pode ser que ainda tenha alguma igreja que tenha esse problema. Mas o Espírito Santo de Deus está em toda a Bíblia. De Gênesis até o livro do Apocalipse. Sem o Espírito Santo, eu e você não estaríamos aqui. Só para você ter uma noção. Na madrugada, quando estava preparando o sermão, estudei, dormi, acordei 7 horas da manhã. Quem me acordou? Foi o Espírito Santo de Deus. Porque se deixar pelo corpo, você vai até 9, 10, 11 da manhã dormindo. Não é assim? Quem nos traz a igreja? Porque você vem à igreja porque você quer encontrar com algum irmão, para você bater papo? Não, você vem à igreja porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. E você quer ter um encontro com Jesus na eternidade. Por isso que é importante entender que nós estamos vivendo o juízo final agora, estamos nos preparando para o juízo final, e as pessoas do mundo também estão se preparando para a volta de Jesus. Hoje, quando eu cheguei no terminal Varginha, um pouco antes eu contei 8 barracas na rua. E quando você vai para a praça 14 bis, na 9 de julho, você vê pessoas também na rua também. Ou seja, em todo o canto do Brasil há pessoas assim. Alguns porque fogem de regras de casa e outros porque perdem condições de vai para a rua. Aí vai para o mundo das drogas, das bebidas e outras coisas mais. Mas há muitas pessoas que ainda precisam saber da volta de Cristo e do juízo final. E você e eu temos essa responsabilidade. Aqui tem um grupo de pessoas que estudam a Bíblia com cada pessoa, a cada sábado, a cada domingo, a cada semana. Isso é importante. Divulgar a palavra de Deus, fazer apelo para essas pessoas entregar a vida a Jesus Cristo e se preparar para a volta de Jesus. Já imaginou que um dia nunca mais haverá separação? Quando você lê Apocalipse 21, versículo 3, ele fala que não vai haver o quê? Mar. Mar quer dizer que não vai haver mais separação de pessoas.
vai haver um ajuntamento de povos e nações para nunca mais se separar. Nós vamos ser felizes para sempre, vamos ser jovens. Ninguém mais precisa ficar usando óculos, ou alguns chamam de binóculo, assim por diante. Ninguém mais vai precisar ficar esticando o cabelo, ninguém mais vai ficar rapando a cabeça, preocupando com isso, com aquilo outro. Alguns fazem tantas coisas que preenchem com botox, com tantas coisas que acaba parecendo bozo, acaba parecendo o próprio fofão. E no final das contas, quando chega a idade, vai ficando mais experiente, vai ficando mais velho, a pele ela vai encurvando, não adianta. E aí, em breve, todo mundo será jovem para sempre. Ninguém vai mais ter problemas de saúde. Hoje, por exemplo, uma irmã da nossa igreja lá do Jardim Lúdio, do distrito de Americanópolis, faleceu ontem, devido a complicações de cirrose, mas ela nunca bebeu, mas pegou cirrose. Deu problema no fígado há um tempo e os médicos tudo tinham diferente no Hospital Pedreira, mas veio óbito. Deixa uma filha de 23 ou 24 anos de idade, um filho especial, autista, de 20 anos de idade. Enfim, é um complexo para esses dois jovens agora. Você pode viver sem qualquer pessoa, humana falando, tá? Mas sem a sua mãe você não consegue viver. Quem já perdeu mãe sabe do que eu estou falando. Quem aqui tem a sua mãe viva ainda? Amém. Eu não tenho mais a minha mãe viva, mas quem tem valoriza, porque sabe que perder uma mãe não é fácil. Pode passando. E aqui, aliás, volta um pouquinho nessa outra imagem aqui. Você quer a restauração completa, o rio da água da vida, pode passando aí. O dom de Deus, a fonte do rio da água da vida, pode passando. A qualidade do rio da vida está aqui, pode passando. No meio da praça está a árvore da vida, que é essa daqui, pode passando. Existe lá em Gênesis 2:9, essa árvore está lá, esteve lá no Jardim do Éden, que foi a prova para Adão e Eva, está lá, tá? O Éden hoje está no céu, essa árvore da vida, pode passando. E aqui vai ser ali, vamos poder ficar tranquilos, viver em paz com Deus, nunca mais ter consequências de pecado. Pode passando. Ela dá 12 frutos, tá? Está no livro capítulo 22 de Apocalipse. A cura será para todas as doenças. Não que vai haver doença, mas vai crescer normalmente todas as pessoas, tá? Pode passando. E aqui o capítulo 22, 3 diz que nunca mais haverá maldição nela, porque estará o trono de Deus e o Cordeiro, ou seja, o próprio Deus e o próprio Jesus estará junto ali. Pode passando. Deus promete a sua palavra vai destruir o pecado, está aqui na 1:9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo nos consumirá de todo e não se levantará por duas vezes a angústia. A angústia não se levantará duas vezes. Pode passando. E aqui, capítulo 2, 4, 5 diz que verão o seu rosto e na testa deles estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não vão necessitar da lâmpada e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai iluminar e reinará para todo o sempre. Ou seja, o próprio Jesus vai estar brilhando sobre a terra. Pode passando. E aqui o Senhor Deus estará ali como o sol da nova Jerusalém. Pode passando. Eis que vem no seu demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Capítulo 22, versículo 7. A volta de Cristo. Pode passando. Ele está próximo, a volta de Jesus está muito perto para voltar. Pode passando. E aqui diz, eu, João, aquele que ouviu essas coisas, tenho visto e caí aos seus pés para adorá-lo. Ou seja, João quis adorar o anjo. Pode passando aí. E o anjo falou assim, você não tem que me adorar, adore somente a Deus, tá? Pode passando. E a urgência da preparação. A hora de decidir, não sela as palavras da profecia. O tempo de selar o caráter é agora, de se preparar para a volta de Cristo. E chegar um momento que vai fechar a porta da graça. Pode passando aí. O fechamento da porta da graça é o próprio Jesus quando parar de interceder por cada ser humano na terra. Pode passando. Jesus é o nosso sacerdote. Está lá em Hebreus 8, verso 1 e 2. Tá? Está lá no santuário celestial. Pode passando. Ele está ali como advogado, como defensor, para breve voltar a nos buscar. Pode passando. E o que Jesus está fazendo para nós hoje no céu? Nosso advogado. Se você pegar Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, vai dizer claramente que ele estaria o quê? Como sacerdote. Não cometeu nenhum pecado. Devemos chegar a ele para receber a salvação do trono da graça, que é Jesus. Pode passando. E quando ele dizer está feito, está consumado, e então já não há mais oportunidade. Tempo da graça é quando, igreja? Tempo da salvação? É hoje. Segundo Coríntios 6:2 diz que
Hoje é o dia da salvação, o dia favorável, o dia que Deus nos chama para a gente voltar para Ele. Pode passando aí. E aqui será para aqueles que aceitou e rejeitou a Cristo. Capítulo 22, 11 de Apocalipse. Pode passando aí. E o decreto final, chegará o momento, vai terminar a porta da graça, então cada um terá decidido e estará fixado. E a recompensa será para aqueles que foi fiel a Deus. Ele não vem julgar, mas para salvar e restaurar. Amém? Posso ouvir um outro amém? Amém. Amém. Porque ele vem para salvar e restaurar cada um de nós. Pode passando. Eis que vem o sem demório, comigo está o galardão que tem para atribuir a cada um segundo as suas obras. Pode passando. Eu sou o Alfa, o homem do primeiro, o último e o fim. Capítulo 22 de Apocalipse, ele está dizendo isso claramente. Pode passando. Ele vai complementar aquilo que começou, o próprio Jesus. Pode passando. Lavados no sangue. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue. Ou seja, a única maneira de entrar no céu é ser justificado por Jesus. Pode passando. Aqui, imputada, recebida e vivida. Ou seja, a justiça de Cristo em nossa vida. Precisamos estar imputada, recebida e vivida a cada dia. Pode passando. Justiça pela fé, imputada e também comunicada. Pode passando. A mensagem na parede, ela quer dizer o seguinte, a atitude de Deus, Daniel 5, mostra que Deus, como juiz justo, com os olhos, vê a piedade de Belsazar que intervém para o orgulho humano. O capítulo 22 de Apocalipse mostra como Deus, o Pai, Jesus, o Cordeiro, governa, trazendo recompensa aos fiéis e curando as nações. Pode passando. Daniel 5, a queda da Babilônia, é um símbolo histórico do fim, quando o tempo do reino próprio se esgota. Capítulo 22 de Apocalipse descreve, Jesus anuncia que vem em breve, será no tempo da história humana e abrindo a porta para a eternidade. Pode passando. Daniel capítulo 5 mostra a Babilônia sendo destruída por uma arrogância diante de Deus. Capítulo 22 de Apocalipse mostra o triunfo final da nova Jerusalém, onde Deus habita com o seu povo. Amém? Está dando para você entender? Pode passando. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Pode passando. E Ele em breve vai voltar para nos buscar, para nos dar um lar de eterna felicidade. Pode passando. Jesus está vindo buscar quem? E Ele está fraquinho. Ele está vindo buscar quem? Nós. E as pessoas que aceitaram como o Senhor e Salvador, que dispõem a obedecer. É simples assim. Pode passando. E aí, a estátua que simboliza as nações do mundo vão cair por terra. E o reino de Jesus vai permanecer para sempre. Aqui ele está voltando em cavalo como símbolo de Apocalipse capítulo 19, montado no cavalo com seus cavaleiros ao lado, mas ele vem para reinar. E quando você vai para Apocalipse 14, ele vai vir com uma força afiada para colher os seus filhos. Pode ir passando? E então o mundo será destruído com fogo. E fogo e enxofre. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, aqueles que creem e aceitar ele. Pode ir passando? E então tudo será renovado, tudo será novo. Pode ir passando? E aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Amém? Amém. A próxima imagem, pode ir passando aí, que é a última. O que essa frase ela diz aqui? Leia comigo. Hoje sei. Amém? Esse foi só um ensaio, né? A gente pode falar mais forte, né? Vamos lá? Eu quero Cristo hoje e sempre. Sabe, igreja, nós precisamos de Jesus. Precisamos encontrar com Ele, porque esse mundo que estamos vivendo, vou falar uma coisa para vocês. Tem alguma coisa boa? Cada dia que se passa, desculpa a expressão que eu vou usar, está tudo o quê? Rodando como uma roda. Cada um ficando sem noção das coisas. As pessoas estão impacientes, as pessoas estão matando um outro por nada, as pessoas estão brigando por causa de posse, poder e dinheiro, e aí, no final das contas, ninguém vai levar nada. Morre e deixa tudo para ele. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 17 e o verso 20, última citação dessa manhã. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17 e depois o verso 20. Quantos entenderam o tema dessa manhã? Todo mundo entendeu? Onde a história se encontra com a eternidade. Percebeu? A gente voltou lá na história e chegamos à volta de Jesus.
E aqui o capítulo 22, 17 de Apocalipse diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quer a água da vida aqui? Cristo Jesus. Qual deve ser a oração do cristão? Está no verso 20, do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem. Ora vem. Essa deve ser a nossa oração. A pergunta é: nós temos feito de Cristo a nossa oração? A gente tem pregado essa mensagem, porque o que diferencia nós do mundo é a volta de Jesus. É a mensagem que acalenta nosso coração há muitos anos. Porque nossos pioneiros na fé, desde 1830 para cá, um pouco antes, já pregavam essa mensagem. E até hoje nós continuamos pregando a respeito da volta de Jesus. E precisamos nos preparar, porque Jesus está voltando. O juízo investigativo é agora. Quando Jesus disser: está consumado, testelai, está feito, então ocorre o juízo de comprovação. Quando os salvos então serão levados para o céu na segunda volta de Jesus, após a ressurreição dos justos e a transformação dos justos vivos, serão levados para o céu. Lá no céu, quanto tempo a gente fica com Jesus? 1000 anos. Quem vai ficar nessa terra? Os diabos, os demônios caídos, os ímpios no pó, aguardando a segunda ressurreição. Quando ocorrer a segunda ressurreição, haverá o juízo de execução, quando todo mundo será julgado, não os salvos, porque os salvos já foi dada a sentença em tempo de graça agora. E então os ímpios serão julgados, desde daqueles que mataram Jesus, todos os soldados romanos e ímpios, a cúpula romana, a cúpula judaica, e então toda a terra, após o julgamento de Jesus, que vai ser um discurso demorado, vai se abrir os livros, livro da vida, livro da morte e livro de memória, e cada um será julgado pelos seus atos. E então, depois daquilo, vai acontecer a cena mais impactante, onde toda a raça humana vai dobrar o joelho em terra para reconhecer a soberania de Deus. Filipenses 2, 10 e 11 fala isso. E então, todo mundo se dobrará o joelho em terra, mas não com o intuito de mudança de vida, porque não tem mais como fazer mais nada. Ao dobrar o joelho em terra para reconhecer a soberania de Deus, e então vai se armar com o destroço da terra, vai marchar pela terra, de acordo com o Apocalipse 20, versículos 7 até o 10. E então, quando a santa cidade de Deus estiver descendo do céu, com os salvos dentro, o que vai acontecer? Virá fogo do céu e enxofre da terra, queimará o diabo, demônios caídos, ímpios. Naquele dia pode estar alguém que foi do nosso meio, a gente vai estar chorando, mas Deus vai enxugar a lágrima de cada um de nós, vai estar dizendo por que aquela coisa está sendo destruída. E então o fogo queima tudo, e então o mesmo fogo purifica a terra. Jesus pisa ali então na terra, prepara-se um grande vale. Hoje, no Oriente Médio, em Israel, é de lá que Deus vai governar toda a terra. E então começa a tão sonhada eternidade, a nova Jerusalém. O fogo queima tudo, tudo vira palha, não fica palha sobre nada, vira cinza. Deus recria a terra, começa um novo céu e uma nova terra, onde todos nós seremos felizes para sempre. Seremos jovens para sempre, teremos saúde para sempre. Não haverá mais separação de famílias, não haverá discrepância porque você é pobre, porque você é rico, porque você é negro, porque você é branco, porque você é do Paraguai, porque você é da Bolívia, porque você é lá do Equador, porque você é lá do Suriname ou da Guatemala. Não, todos serão iguais perante Deus e viveremos felizes para sempre. Precisamos entender que a nossa oração deve ser: ora vem, Senhor Jesus. Por isso que esse tema de hoje, quando eu comecei a estudar, falou comigo ao meu coração. Onde a história se encontra com a eternidade? É com Jesus. Jesus quer ter um encontro com você essa manhã. Ele quer que você saia daqui transformado pelo poder e pela graça de Jesus. Enquanto a Jaqueline canta a última mensagem dessa manhã, o meu apelo para você, irmão e irmã, essa manhã, a pergunta é: como que anda a sua vida hoje? Se Jesus voltar hoje, o que você diria para Ele? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua entrega? Sabe, igreja, eu não sei amanhã. Eu só sei que hoje Deus está guiando. Tem muitas pessoas que falam assim: eu vou sair de casa, mas não sei se eu volto.
Você não tem que ser com esse pensamento. Se você ora a Deus, pede a Deus proteção, eu creio que Deus vai guardar você e vai trazer você de volta em paz para casa. Mesmo que no meio do trajeto, o anjo protetor nos guarde. Você confia nisso? É bíblico. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que se livram. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas o anjo do Senhor vai estar ao seu e ao nosso redor. Um dia atrás eu estava fazendo uma pintura de uma parte alta, não sei como que a escada abriu, que eu caí, da forma que eu caí, e eu segurei o pulso assim, era para ter quebrado o pulso, mas não aconteceu nada. Levantei assim, só fiz escalão e continuei o trabalho ali. É como se alguém tivesse amortecido alguma coisa para não dar aquele impacto forte no chão. Não muito alto tudo, já estava uns 2 metros e pouco mais ou menos, mas Deus preservou. E assim Deus tem guardado você, tem guardado a mim. A gente vai nessas idas, quem anda de carro, quem anda de moto, quem anda de bicicleta, quem vai de ônibus ou metrô, Deus tem guardado você e a mim por onde quer que formos. Então nós devemos confiar, descansar nos braços de Deus, porque todos os reinos vão passar e o reino de Cristo vai permanecer para sempre. Enquanto ela canta, se você se sentisse tocado pelo Espírito de Deus, como eu creio que sim, levante-se e entregue-se a Jesus, sai daqui diferente, para que Ele possa continuar abençoando a sua vida, a minha, a nossa vida, para que a gente possa continuar examinando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, orando a Deus, vindo para a igreja, pregando o Evangelho e preparando você e outros para a volta de Jesus. Deus abençoe você, essa é a minha oração e eu desejo isso em nome de Jesus.
Somente Jesus que pode nos moldar. Fazer de nós pessoas simples, humildes, pessoas que às vezes impacientes, pavio curto, pessoas que às vezes eu sou melhor do que ele, melhor do que o outro, a gente não é nada. Porque se a gente for avaliar bem, a gente vai no banheiro, a gente aquilo ali, pó do pó. Não vou usar a expressão aqui para não ser muito vulgar, mas a gente aquilo ali. A expressão na Bíblia de justiça, de Isaías 54:6, é o que a mulher era no passado. Sujeira de ser própria. A gente é isso. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. A gente precisa de Cristo em nossa vida para a gente viver cada dia. Amém. Eu, Daniel, estou falando aqui, não sou melhor do que você. Você é amigo do canal Voz Ativa, está me ouvindo nessa manhã. Entenda uma coisa, que Jesus quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sou melhor do que você e ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisamos de Cristo Jesus. Precisamos ser lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. É somente Ele que pode moldar a nossa vida. É somente Ele que pode transformar cada um de nós. São 12:14. Viemos para casa agora, vou almoçar. Depois Deus convida vocês a visitar pessoas, a orar com as pessoas, a abrir a Bíblia, explicar o amor de Deus para as pessoas. Mas nunca explique, você tem que guardar o sábado, você tem que deixar de comer isso. Explique quem é Jesus para aquela pessoa. O que Jesus é para você, você explica para ela, para ele. Quando ele amar Jesus, ele vai amar a Bíblia, ele vai amar todas as crenças bíblicas. Mas nós fazemos ao contrário. Igual hoje, quando eu vi uma amiga minha, ela falou assim, você é aquela igreja do sábado? Sim. Você, como eu já expliquei para ela, nós somos adventistas do sétimo dia, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Que ela entendeu. Mas há pessoas que vão direto na alimentação, vai direto no vestuário. O vestuário não salva ninguém, a alimentação não salva ninguém, nada que nós fazemos não salva ninguém. O que nos salva é a nossa fé na graça redentora de Jesus Cristo. Amém. Quando eu tenho Jesus, quando você tem Jesus, a nossa vida é mudada, transformada, e a gente passa guiada por Deus. Meu apelo nessa manhã é que essa igreja continue nesse brilho, nessa alegria. No rosto de vocês, o desejo de se preparar para a volta de Jesus, o desejo de vocês continuar sendo essa igreja que faz a diferença nesse bairro, nessa comunidade, e continue sendo essa igreja alegre ao receber as pessoas como foi recebida aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês. Quando precisar, pode chamar, à sua disposição. Desculpa o horário passado, a gente sempre procura terminar antes, mas hoje passamos 15 minutinhos além do horário que normal termina meio-dia. Mas Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Depois corre lá, se inscreve no meu canal, nos ajude a proclamar isso. Canal Voz Ativa Daniel Martins. Você está me ajudando? Eu não estou sendo monetizado, nada disso. O canal tem a confiabilidade de pegar a palavra de Deus. Se algum dia chegar lá, bem. Não chegar também, não se preocupe com isso. Eu tenho feito o foco de pregar o Evangelho de Jesus, de ajudar as pessoas a conhecer a Cristo, melhorar de vida espiritual, física, emocional, como tem ajudado muitas pessoas também. Então você pode nos contribuir com isso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado a Deus pela vida, pela saúde. Obrigado pela oportunidade de termos abrido a Tua Palavra aqui essa manhã, termos estudado esse tema, como a história combina com a eternidade. Nos ajude, Senhor, a entender de que em breve o Senhor irá voltar. Assim como o Senhor mostrou na Bíblia para Adão e Eva, para Jacó, para Abraão, para Isaac, para Ló, como o Senhor mostrou para diversos homens e mulheres na Bíblia, todos eles estão aguardando o chamado de Jesus. Exceto Elias, que foi levado vivo numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, como Enoque foi levado para o céu vivo, nós demais devemos passar pela morte, como Moisés passou pela morte, depois o Senhor ressuscitou e levou para o céu. Nós demais estamos no pó da terra aguardando o chamado de Jesus. Nos ajude, a Deus, a estarmos prontos para aquele dia, para receber do Senhor um abraço, receber do Senhor a coroa da vida e viver para sempre com Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe cada criança, cada jovem, cada família que é representada, cada casal, acima de tudo, Deus, cada familiar, cada irmão, cada departamento dessa igreja, cada líder, ao pastor Geazi e comando desse distrito e toda a família. Abençoe-nos, Senhor, nos ajude a caminhar com o Senhor e a nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo, nos abençoe depois dessa tarde, nos dê um bom almoço, nos dê a tua proteção e a tua paz. Batiza-nos com teu Santo Espírito, Pai, que assim venhamos cada vez mais
estar mais na tua presença, buscar mais ao Senhor, ser transformado, revitalizado pelo poder de Jesus. Fique conosco agora e sempre, como a Jaqueline cantou, que o Senhor possa renovar, transformar e nos salvar para o teu reino. Obrigado por tudo. E assim, todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso que Cristo nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, que é um bom sábado, que a graça e a paz de Jesus, os anjos de Deus nos acompanhem de sempre, em nome de Jesus. Vamos entoar